Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para contar uma história emocionante que vai te mostrar qual é a oração que Deus entende e que Deus responde. Então fique comigo até o final e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho colocado uma mensagem às 3 horas da tarde para te edificar, para te fortalecer na caminhada com Deus. Então preste atenção nessa história e ela começa assim. Uma pequena cidade do interior do Brasil era constituída por poucas famílias. A principal atividade econômica girava em torno do cultivo da lavoura, e sendo assim, a maioria destas famílias eram de pessoas ricas e cheias de posses. Fazendeiros que tinham condições de enviar os seus filhos para grandes colégios e faculdades no exterior. As boas condições financeiras proporcionavam excelente instrução. Porém, em meio a estas famílias abastadas, existia uma família muito pobre, com pouquíssima instrução e somente alguns metros de terra seca para plantar. Nesta família, nunca ninguém tinha escrito sequer uma palavra. Eram analfabetos, não sabiam ler nem escrever. Seus nomes não passavam de um punhado de sons que, ajuntados, formavam suas humildes identidades. Estes humildes servos de Deus tinham muita vergonha de ir à igreja, onde todas as famílias ricas se encontravam, porque lhes faltavam palavras bonitas para fazer seus agradecimentos, seus pedidos ou apenas conversar com Deus. Algumas senhoras, sempre muito bem vestidas, acompanhadas de seus maridos imponentes e elegantes, costumavam até deixar pequenos bilhetes em um altar com suas orações de agradecimento direcionadas a Deus. E em uma tarde, logo após um culto, a senhora esposa do pequeno fazendeiro pobre, daquela família humilde, esperou o templo ficar vazio para depois entrar e fazer a sua oração a Deus. E à medida em que ela foi se aproximando do altar, ela pôde perceber dezenas de bilhetes deixados ali e na sua simplicidade ela pensou: então é isso. Se eu souber escrever, eu poderei mandar um bilhete pedindo para que Deus abençoe a nossa família com uma lavoura farta este ano, e eu tenho certeza que Ele vai me ouvir. A humilde senhora, com muita empolgação, passou em uma banca de jornais próxima dali e com algumas moedas comprou uma cartilha que ensinava o ABC. E assim que chegou em casa, dedicou-se a desenhar as letras, todas elas, do A ao Z, do jeito que ela as via, e concluiu: isso vai servir. Amanhã mesmo eu deixarei este bilhete para Deus. E no dia seguinte, logo após o culto, assim que muitos já haviam deixado a igreja, a humilde senhora correu até o altar para depositar sua cartinha para Deus. E antes de deixar a sua cartinha, muito entusiasmada, ela resolveu dar uma última olhadinha no que ela tinha escrito, só para conferir. Nesse momento, por trás dos seus ombros, um dos ricos fazendeiros daquela comunidade espiou o seu bilhete e começou a zombar. Mas que besteira é essa? Não está escrito nada aí. São apenas letras quaisquer, desenhadas sem sentido algum. Sua ignorante, vá embora daqui. A humilde senhora se assustou com a grosseria daquele homem e timidamente tentou esconder a sua carta. Os seus olhos se encheram de lágrimas e as suas pernas até bambearam. O pastor daquela igreja estava arrumando as cadeiras após o culto e não pôde deixar de perceber aquela cena constrangedora e se aproximou. Eu poderia saber o que está acontecendo aqui? Ô pastor, essa mulher está deixando um bilhete com rabiscos para Deus. Ele não vai entender nada, exclamou, caçoando dela. A senhora, toda envergonhada, se desculpou. Ô pastor, me perdoe, eu não vou deixar mais esse bilhete bobo aqui, eu já estou indo embora. O pastor, sabendo da condição humilde daquela senhora, integrante do seu rebanho, educadamente pegou a cartinha em suas mãos, dobrou-a sem olhar o conteúdo e ele próprio depositou o bilhete no altar para Deus, dizendo: Senhora, não tem por que se envergonhar.
Deus, em seu imenso e eterno amor, será capaz de juntar as letras e entender a sua oração. Naquele momento, o fazendeiro, que estava muito irritado, sem se desculpar e com a sua cara fechada, virou as costas e foi embora. Alguns dias se passaram até que uma forte chuva, com nuvens espessas, caiu sobre aquela cidade durante 3 dias e 3 noites. O excesso de água e a ventania destruiu aquelas lavouras de alguns ricos fazendeiros, inclusive daquele que havia zombado da humilde senhora. Mas o mesmo excesso de água encharcou as terras secas da pequena propriedade da pobre família, possibilitando o preparo e a plantação de uma farta lavoura. Aquele seria o primeiro ano de muitos, com colheitas prósperas para aquela humilde família. Irmãos, olha que história maravilhosa. Olha como que é o agir de Deus, não é verdade? Aqui nós vemos essa senhora humilde que não sabia falar as palavras certas e ela achava que ela não sabia orar e por isso Deus jamais a atenderia. E quantas pessoas pensam assim, não é verdade? Quantas pessoas pensam, mas eu não vou à igreja, mas eu não tenho uma religião, mas eu não sou evangélica, eu não sou católico. Meus irmãos, saibam de uma coisa, Deus ele olha para o nosso coração. E geralmente quando alguém diz que não sabe orar, na verdade essa pessoa está querendo dizer que ela não sabe orar como os religiosos oram. Ou seja, elas podem estar dizendo que não sabem repetir aquelas frases feitas, aquelas frases bonitas e teologicamente corretas. Mas Jesus nos diz algo em Mateus capítulo 6, que eu quero ler para você, em que ele mostra que nós não devemos nos preocupar com as nossas palavras quando nós formos orar. Olha o que ele disse. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha isso, irmãos, não adianta nada nós ficarmos repetindo palavras vazias, porque o que Deus quer é o nosso coração. Deus já sabe o que você vai pedir a Ele antes mesmo de você abrir a sua boca. Isso porque Ele sonda o seu coração e Ele está mais preocupado com o que está dentro de você do que com as palavras externas que você deixa sair da sua boca. A oração, meus irmãos, é como a nossa respiração. Quando você respira, você não percebe que você está respirando. E da mesma forma é a nossa oração. Isso deve ser uma expressão natural do quanto você e eu dependemos de Deus. E da mesma forma que a respiração é fundamental para você sobreviver, você tem que entender que a oração é tudo na sua vida. E sem ela não é possível sobreviver neste mundo. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Amém? E outra coisa importante sobre a oração é que ela não tem que ser uma demonstração para as pessoas do quanto você é espiritual. A oração deve ser você e Deus. Não que você não deva orar em público, pelo contrário, você deve expressar a sua fé. Quando alguém pedir oração a você, não tenha vergonha de orar em público. Mas Jesus nos dá um ensinamento de que assim que possível, nós devemos ficar a sós com Deus, porque Deus vai sondar o que está dentro de você e Ele vai te recompensar por isso, tá bom? E aqui no versículo 6 está escrito assim, Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha isso, irmãos. Jesus disse aqui para você entrar no seu quarto. Ou seja, Jesus não estava falando de um lugar físico, mas Ele estava falando para você se reservar num tempo a sós com Deus. Talvez esse quarto seja o seu trabalho, o seu banheiro, a sua cozinha ou seu quarto mesmo. Mas é um lugar onde você se concentra completamente em Deus. E em seguida Jesus disse, quando você entrar no seu quarto, feche a porta. Ou seja, tire todas as suas distrações. E nós sabemos que neste mundo existem muitas coisas que nos distraem dia após dia. Talvez seja o seu celular, a televisão ligada, os seus filhos, amigos, pessoas que estão à sua volta. E é muito importante que você tire essas distrações. E talvez a sua maior distração hoje seja a sua própria carne. Jesus disse que os religiosos gostam de orar em público para serem vistos pelos homens. Isso porque eles estavam em busca de reconhecimento humano, eles queriam elogios, mas você precisa vencer a sua carne e orar somente para Deus, somente com a intenção correta,
para que Deus te ouça e que Deus te recompense. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa história, e não se esqueça de compartilhar. Envie nos grupos de WhatsApp, compartilhe com pelo menos 2, 3 amigos seus, para que eles venham ouvir essa história e venham acompanhar as mensagens e orações que eu tenho feito por você, tá bom? Para você que ainda não sabe, às 6 horas da manhã e 8 horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé e tem sido maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo.